Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Sextou? Se sextou, tem caixinha de perguntas pra gente responder e tem mais o quê? Caralho, tem uma geladinha também pra nós, ó. Vai deixar ainda mais um climinha assim de mesa de bar. Vou responder as perguntas de vocês que vocês deixaram lá na caixinha do Instagram, @Pautas e Táticas. Quem ainda não participou, sabe que toda quinta-feira eu deixo lá a caixinha, toda sexta eu gravo aqui e venho responder a vocês. Eu acho que eu estou muito perto, né, da câmera, deixa eu me afastar um pouquinho mais, acho que agora sim está um enquadramento legal para vocês me verem, então vamos sem mais delongas começar a responder. O Araújo Juliano 12 que está sempre aqui participando. Por que será que os argentinos não reconhecem tanto o Di Stéfano? Cara, não tenho essa impressão de que eles não reconhecem tanto, não. Eu acho que o Maradona ele é um outro nível, né? O que ele simboliza até como pessoa. E o Di Stéfano tem aquela coisa, né? Ele chegou a defender a seleção da Colômbia, chegou a defender a seleção da Espanha, ele fez a carreira toda dele praticamente, né, no futebol espanhol, pelo menos o auge dele, né? Ele é muito mais ligado ao Real Madrid, né, do que ao futebol argentino. Mas, por exemplo, é um jogador dos anos 50, então é natural que um nome mais recente seja mais popular e que mais gente tenha visto jogar o Maradona, o próprio Messi, o Riquelme, entre outros grandes ídolos lá argentinos mais recentes do que um jogador dos anos 50, beleza? Mais uma aqui do Juliano. Só eu acho o Messi mais parecido no estilo ao Cruyff do que ao Maradona? Não sei se só você, mas eu não acho não, cara. Eu acho o Messi muito mais parecido com o Maradona mesmo e até ao Zico. A única pessoa que eu vi comparar o Messi ao Cruyff foi você, beleza? Talvez pelo sentido de ser um falso 9, porque a ideia do Guardiola de transformar o Messi em falso 9 veio da ideia do Cruyff, né, enquanto jogador, né, ser esse falso 9 e enquanto treinador também implementar a estratégia no Barcelona, que tinha o Guardiola como jogador. Mas o Guardiola era um primeiro volante. Mas eu nunca vi essa comparação do Cruyff jogador com o Messi, não. Primeira vez que eu tô vendo essa comparação sendo feita é com você, beleza? Terceira do Juliano. O futebol de antes era mais técnico? Depende do quão antes a gente tá voltando no tempo, né? Eu acho que o futebol dos anos 90, 2000, ele era mais técnico do que tático. Voltou um pouco mais no tempo, eu acho que o futebol de hoje, ele é mais tático sim, mas eu acho que ele evoluiu tanto tecnicamente também, que eu acho que de 80 para trás ele já não era os fundamentos e como o jeito de jogar e tal, ele já não era tão técnico como é hoje. Acho que os jogadores de hoje são mais técnicos do que 80 para trás. Mas de 90 até 2010, mais ou menos, eu acho que esses jogadores que tiveram seus auges dentro desses períodos, né, dessas 2 décadas, quase 3, são jogadores melhores tecnicamente do que os jogadores de hoje, que precisam ser mais táticos e com isso deixam a qualidade técnica um pouquinho de lado, beleza? Valeu, Juliano. Mateuzinho Pereira. O que tá achando dos laterais do Santos? Cara, eu não tô acompanhando muito profundamente o Santos, não, tá? Eu vi alguns jogos dessa temporada, né? Vi o clássico contra o Palmeiras, que o Santos perdeu. Vi agora o clássico contra o Corinthians. E vi parte do jogo contra o Botafogo de Ribeirão, que foi a estreia do Neymar. Mas não me chamou tanta atenção assim os laterais, nem pelo lado positivo, nem pelo lado negativo, tá? Eu ouço falar muito bem do JP, né? Eu acho que é o lateral direito, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. Mas eu ouço falar muito bem dele. Mas eu preciso estudar um pouco mais o Santos. Quando eu começar a fazer ali as análises rápidas de clubes brasileiros, eu vou dar um pouco mais de atenção. E aí eu vou ter uma opinião melhor formada e fundamentada para poder falar do Peixe, beleza? Valeu, Mateuzinho. Pedro H. Souza. Qual seria a tendência tática para os próximos anos? Eu acho que vai ser o uso dos 3 zagueiros. Cara, tem mais 2 perguntas sobre isso. Qual é a próxima tendência? O que você acha da evolução dos próximos anos? Quando chegar nessas perguntas, eu vou ler a pergunta, mas já fica aqui respondido para todo mundo, porque são 3 perguntas, né, meio que no mesmo tema. Cara, vamos lá.
é impossível a gente saber, né? Qual vai ser a próxima tendência, porque a gente precisa ver qual vai ser a próxima novidade, de que forma ela vai se relacionar com a forma que os times, na maior parte, jogam, como elas vão apresentar um antídoto e qual vai ser a aceitação disso. Eu acho que o primeiro tiro assim de novidade mais recente foi aquela utilização, né, de um zagueiro no meio-campo por parte do Guardiola no City e os laterais serem mais zagueiros. Mas eu não estou vendo assim uma legião de adeptos sobre isso. Talvez isso vire tendência ou talvez não. O tal do relacionismo, né, o jogo dinizista, né, de todo mundo se aproximando do lado da bola. A gente viu alguns times fazer isso também na Europa, poucos motivados pelo Fernando Diniz, mas assim, a gente encontra times que têm algumas semelhanças em relação a isso, mas eu também não vejo virando tendência, até porque, se for pelo Diniz, ele não é um grande balizador e um fator determinante para falar que, porra, esse time aqui é tão dominante que a maioria deles vai tentar imitar. Isso ainda não aconteceu. Então é difícil, cara, a gente saber quais são as próximas tendências. Os 3 zagueiros eu acho que já teve o boom da volta deles, tá? Mesmo assim, eles não são os sistemas mais utilizados. Os 3 zagueiros voltaram, eles já estão sem aquele preconceito de o pessoal achar que 3 zagueiros é sinônimo de futebol retranqueiro, defensivo. Muita gente já está aceitando mais usar, mas eu não sei se... Aliás, eu tenho certeza que esses não são os sistemas mais utilizados hoje em dia. Não são a maioria dos times que jogam com 3 zagueiros e a minoria com linha de 4, beleza? A maioria ainda joga com linha de 4. Próxima pergunta, também do Pedro Souza. Por que os esquemas com 2 atacantes caíram em desuso? Essa aqui eu respondi para ele no privado, porque é repetida, né? Já tinha respondido em outros vídeos, também tem vídeo aqui sobre isso, tá? Por que os segundos atacantes caíram em desuso? Para quem não viu, convido vocês a verem esse vídeo. Crisley Michael. Real Madrid pode ainda surpreender ou não irá longe nessa Champions? Cara, para mim o Real Madrid surpreender é não indo longe na Champions. Porque ele chegar longe não me surpreende em nada. Beleza? Segundo aqui do Crisley Michael. Vou desenvolver um pouquinho mais essa do Real Madrid. Eu acho que é um time que tem os seus problemas por conta dos desfalques na defesa, tá? Mas é um time ainda muito forte. E eu sou totalmente contra o argumento de que o Real Madrid tem que tirar um dos atacantes para poder ser mais equilibrado defensivamente. Porque normalmente, quando se fala de tirar um dos atacantes, se fala tirar o Rodrigo. E o Rodrigo é o atacante que melhor defende. É o que mais ajuda na defesa. Para mim não faz nenhum sentido você tirar o Rodrigo do time, porque não vai se tirar o Vini, não vai se tirar o Mbappé, e nem o Bellingham, que é meio campista, mas também bastante ofensivo e até ajuda a recompor o lado esquerdo. E aí você tirar o Rodrigo, que é o atacante que melhor ajuda, né, na defesa, com o argumento de que, porra, vamos montar um time mais equilibrado defensivamente. Não me entra na cabeça essa ideia, beleza? Então eu acho que o Real Madrid vai longe na Champions, sim. Ele ganhou, né, esse primeiro jogo agora contra o City, então tem tudo para confirmar a sua classificação em casa. Claro que tudo pode acontecer, mas eu ficaria mais surpreso se o Real Madrid caísse agora para o City, ou caísse antes de uma semifinal, por exemplo, dependendo de quem enfrentar, é claro. Mas hoje não vejo tantos outros times mais fortes do que o Real Madrid, né, para tirá-lo, por exemplo, dos 4 semifinalistas da Champions, beleza? Eu espero no mínimo isso do Real Madrid. Agora sim, a segunda do Crisley Michael. Qual o seu técnico favorito atualmente e o de todos os tempos? É o Guardiola, cara. É o meu favorito de atualmente de todos os tempos. Que eu pude acompanhar, pelo menos, né? Eu não vi o Cruyff trabalhando como técnico, eu não vi o Reynolds Mitchells, eu não vi o Zagallo. Então, para essa mesma pergunta, para essas duas perguntas é a mesma resposta. O Guardiola é o meu técnico favorito e de todos os que eu pude acompanhar, ele também é meu preferido, beleza? Valeu, Crisley Michael. Lipe Souza. Rapaz, o Dembélé virou o Messi em 2025. É só uma afirmação, né? Ele não tá perguntando, mas acho que ele tá jogando muito. Virou o Messi é exagero. Valeu, Lipe. Heraldinho V13. Os melhores diretores do futebol brasileiro por ranking de 1 a 5. Cara, eu não vou fazer esse ranking, não. Porque assim, eu acho que a gente só conhece o nome dos diretores
na maioria das vezes, quando dá errado. Que a gente quer responsabilizar, né? Pô, a culpa do time tá indo mal é do dirigente tal, é do Marcos Braz, é do, sei lá, do Rodrigo Caetano, é do Paulo Brax, é do Pássaro, é do Alexandre Matos, do Anderson Barros. Sabe, a gente sabe o nome dos caras quando começa a dar errado. Quando dá certo, a gente nem sabe praticamente quem são os dirigentes. A não ser que você seja torcedor do clube. Aí você vai ouvir bastante o nome e tal, você vai se familiarizar. Mas você saber que o cara é bom, que o cara é ruim, normalmente você só sabe que é ruim quando dá errado. E você só sabe que é bom quando ele chega no teu time e ele tem passagem por time tal, numa época vencedora. Então, eu acho que diretor bom é aquele que a gente nem sabe qual é o nome, beleza? Então, você me desculpa aí, Heraldinho, mas eu não vou fazer esse ranking, não. Mas obrigado, cara, pela pergunta. Nem sei se tem outra pergunta sua, mas por enquanto foi essa, né? PU de 40. O que acha da afirmação de que os laterais vão sumir do futebol? Já respondi essa pergunta também, e já fiz vídeo sobre isso também. Não vai sumir, mas aquele lateral de linha de 4 que sobe pro ataque o tempo todo e tem que voltar para marcar, ele vai cair em desuso em breve. Porque o futebol ele tá de transições muito rápidas, os pontas voltaram com tudo de uns tempos para cá, não é nenhuma novidade. Então, se o lateral for responsável por atacar, o ponta ele vai estar sempre posicionado nas costas dele para atacar e deixar atacar o espaço que ele deixou. Então, o lateral hoje em dia ele tá ou ele ficando mais de base ou apoiando por dentro para poder fazer uma diagonal mais curta, poder estar mais próximo ali da última linha e poder preencher melhor o espaço ali na linha de defesa. Então, esse lateral mais ofensivo, ou ele vai virar ala em sistemas com linha de 3, ou ele vai praticamente sumir em breve. Mas eu não acho que a posição de lateral vai deixar de existir, tá? Não acho isso. Segundo aqui do PUD, já percebeu que década passada saía muito mais clássicos musicais do que hoje? Cara, primeiro que para uma música virar clássica, ela precisa de tempo. Então acho normal que uma música moderna, uma música nova, recente, ainda não tenha tido tempo para se tornar um clássico, né? Mas eu acho que tem muito a ver com gosto também, cara. A gente vê, é igual com futebol. A gente liga música e até tempos que a gente era mais feliz, ou que tinha menos preocupações, ou que a gente aproveitava mais as pequenas coisas da vida, né, com a nossa infância, a nossa adolescência, não com a nossa vida adulta, que a gente tem vários problemas para se preocupar. Então a gente fica com aquela reação mais nostálgica. Eu, por exemplo, costumo treinar ouvindo no meu fone músicas de rap, de hip hop dos anos 2000, que foi a época que eu conheci esse estilo musical, que eu gostei muito desse estilo musical e, cara, que eu comprava, colecionava CD, juntava dinheiro a semana toda para poder ir na feira comprar DVD de hip hop para poder ouvir, sabe? Baixava música, né? Porque a gente ainda baixava música, baixava para poder tocar no MP3, no MP4. Enfim, era uma época nostálgica para mim. Então essas músicas, de tanto tempo que se passou, elas se tornaram clássicas para mim. E, cara, a gente pode ver que a criança dos anos 80, nos anos 90 tinha a mesma relação. A criança dos anos 90, nos anos 2000 tinha a mesma relação. E com a gente também não é diferente. Então, eu acho que as crianças de hoje, as pessoas que curtem as músicas de hoje, quando ficarem mais velhas vão ter a mesma impressão. Que a música no momento vai ser ruim, pior, e que bom mesmo era na época dele. Com futebol isso também acontece, né? A gente vê muito por aí. Deixa eu abastecer aqui que já tá acabando. Afinal de contas, só abri uma aqui para conversar com vocês que eu não vou ficar levantando para ir pegar outras. Opa, vai derramar. Vamos lá, mais uma. Mais uma do PUD. Já percebeu que década... Não, essa já respondi. Santos da década de 60 foi o time sul-americano mais impactante da história? Acho que sim, cara. Mais impactante, mais vencedor também. Só o fato de ter o Pelé também, cara, já torna esse time lendário, mitológico. Então eu acredito que sim. Acredito que sim. Melhor time da América do Sul em todos os tempos.
Valeu, Peude. João Destro. É mais seguro um time no 4-3-3 se defender no 4-4-2 ou no 4-1-4-1? Em tese, eu diria no 4-1-4-1, porque são 9 atrás da linha da bola, né? Em teoria. 4-4-2 você deixa 2 ali, só fazendo a primeira pressão, mas sem marcar atrás da linha. Mas depende das características, cara. Se você tiver um 4-1-4-1 com pontas que ajudam um pouco na marcação, ele não vai ser mais seguro que um 4-4-2, que defende, que é mais sólido, que mantém uma compactação maior. Então depende das características das peças. Se você tem peça para jogar no 4-4-2, é melhor do que jogar no 4-1-4-1. Mas se você tiver peças boas e aptas para jogar nos dois, aí seria no 4-1-4-1, beleza? Segunda do João. Qual você acha que... Não, a mesma coisa, né? Vai ser a grande inovação tática do jogo. Como eu disse, foram 3 perguntas iguais. Essa já é a segunda. E mais uma do João. Dicas para um zagueiro baixo, 1,73 e de pouca força física, jogar bem no campo. Cara, se você quer ser zagueiro, você tem que melhorar essa questão física aí. Você tem que ganhar um pouquinho mais de corpo, porque o zagueiro, ele precisa muito da questão física, né, da força para poder disputar contra atacantes que também serão mais físicos e tal. E sendo baixo, acho que tem que trabalhar principalmente a impulsão. E outra coisa, se você é um zagueiro mais leve, digamos assim, você provavelmente é um zagueiro mais rápido. Então, se você tiver velocidade muito boa e impulsão, você vai compensar um pouco a falta de estatura, que no jogo aéreo provavelmente você vai perder quase todas. Mas se você tiver uma boa impulsão, você pode pular mais alto do que quem estiver disputando com você, mesmo sendo mais alto. E se você for rápido, mesmo não sendo tão forte, você vai poder ganhar na velocidade ali numa disputa de bola contra um atacante mais lento, beleza? Então é isso. Mas principalmente, cara, melhora essa questão física, que aí você vai ficar mais completo, beleza? Para jogar nessa posição. Valeu, João. André, viu o clássico alvinegro de ontem, no caso de quarta, né? Corinthians e Santos? Vi. Se sim, o que achou do time do Santos? Neymar tá lascado. Cara, eu acho que é um time que precisa muito, muito de reforços, principalmente na defesa. Porque do meio pra frente, acho que os reforços vão chegar. Inclusive pegaram o Rollheiser, que o Botafogo queria, sacanagem. Já tem o Tiquinho, já tem o Guilherme, já tem o Soteldo. Aí nos volantes ali tem o Pituca, tem o Tomás Rincon, tem outros bons jogadores ali para essas posições. Agora na defesa vai precisar reforçar a zaga. João Paulo vai voltar, vai disputar bem posição com o Brazão. As laterais, que eu respondi uma pergunta dizendo que eu não sou tão capaz de opinar assim, mas provavelmente contratar laterais melhores também para poder ter um time mais completo, cara. E nesse jogo contra o Corinthians, cara, o Corinthians não estava conseguindo sair do campo de defesa nos primeiros minutos. O Santos estava fazendo bem ali um abafo, uma boa marcação, um bom cerco e dando dificuldades para o Corinthians sair dali de trás. Mas ao mesmo tempo não conseguia roubar a bola e criar grandes chances. Primeira escapada do Corinthians, gol. O Corinthians jogou melhor, mas o Santos nos primeiros minutos conseguiu fazer uma boa marcação em alta pressão ali. Mas eu acho que vai precisar de reforço sim, cara, para poder dar um salto de qualidade. Mas é o que eu disse, cara, mesmo tendo Neymar e tudo mais, primeira missão do Santos pós-Série B é fazer 45 pontos, né, rápido, para depois ver o que dá para disputar na reta final do campeonato. Primeira missão é brigar para não cair de novo. Segunda do André. Sua melhor experiência em estádio foi em qual jogo e por quê? Mano, foi essa última aí, né, que eu fui campeão brasileiro com o Botafogo, no último jogo contra o Santos, 8 dias depois do melhor dia da minha vida, que foi quando a gente ganhou a Libertadores. Então a gente já estava muito na expectativa de ganhar mais um título, só dependia de nós, contra um adversário que não estava querendo tanto assim vencer, porque nosso adversário direto era o Palmeiras, um rival de São Paulo, que mandou o time bem desfalcado, né, naquele jogo, e 9 combinações de resultados, 8 davam um título para nós. Nós vencemos o jogo no último minuto e tudo mais, então poder dizer que eu estava lá no dia que o Botafogo ganhou
o Campeonato Brasileiro de 2024 é uma ótima experiência para mim. Antes disso, eu acho que foi no dia que o Botafogo se classificou contra o Atlético Nacional da Colômbia, na Libertadores em 2017. Um dia antes o Flamengo tinha sido eliminado da Libertadores. E aí o Botafogo se classificou naquela rodada. Cara, e a gente fez uma festa lá no Newton Santos. Que a gente ficou muitas horas lá no Newton Santos comemorando, bebendo, gritando, cantando. A gente que eu falo, eu e os amigos meus que foram no jogo. E, cara, a gente ficou lá muito tempo lá comemorando e tal, cantando, bebendo, vibrando. E no dia seguinte eu tinha aula, tinha faculdade. Até que, pô, quando eu acordei no dia seguinte, quando eu cheguei em casa bem tarde, dormi pouco e tal, tava chovendo pra caramba, eu peguei o celular, tinha um aviso de que as aulas tinham sido adiadas por conta da chuva, o trânsito estava ruim, alguns professores não iriam conseguir chegar na hora. Eu falei, graças a Deus, vou conseguir dormir um pouquinho mais, que a noite anterior foi de muita festa e comemoração e eu não dormi direito. Então acho que essas foram as duas melhores experiências minhas em estádio. Valeu, André. O André mandou uma terceira, mas ele mandou no privado. Eu já respondi para ele no privado. Vamos lá. Comportamento em campo. Foi ele que mandou a terceira pergunta sobre próxima revolução tática do futebol. Já respondi, vamos às outras duas. Qual o melhor livro sobre futebol, não necessariamente sobre tática, que você já leu? Guardiola Confidencial. Já falei sobre ele aqui algumas vezes. Inclusive, cara, 2 livros do Guardiola que eu li, os dois eu rachei, né, com outras pessoas, assim, pra comprar, né? E nenhum dos 2 livros está na minha casa, impressionante. Eu rachei os 2, né? Comprei os 2 para poder ler, e aí dividi com a outra pessoa e tal. Eu li, passei o livro e o livro nunca mais voltou para minha casa, mano. Impressionante, mas tudo bem. Eu já li mesmo, não vou ler de novo. Foram os 2 melhores livros de futebol que eu li na minha vida, mas especialmente o primeiro, cara, o Confidencial. O A Evolução é bom, mas o Confidencial é bem melhor. Mais uma aqui dele. Acredito que o Simeone é o treinador mais subestimado dos últimos tempos, concorda? Eu não acho que ele é subestimado, não. Eu acho que ele é escrotizado, muitas vezes. Por ser um técnico muito defensivo, né? Por, às vezes, não conseguir extrair mais ofensivamente de um time que é caro, que já teve grandes campanhas nas competições e tal, e aí fala-se muito que ele deveria jogar de uma outra forma, mas, cara, talvez ele seja o melhor trabalhando da forma que ele trabalha. Então, mais do que subestimado, muitas vezes ele é tirado para um técnico fraco ou incompetente, coisa que ele não é. Para mim, ele é um dos 5 melhores. Beleza? Então, eu tendo a concordar com você, mas eu sou ainda mais incisivo nessa sua impressão. Valeu, galera do comportamento em campo. Gabriel Porto. Caraca, comecei a soluçar, mano. A melhor coisa para curar o soluço é o quê? Beber líquido, pô. Gabriel Porto. Fala, Nicolas. Pode falar um pouco do trabalho do Nuno Espírito Santo no Forest e Iraola no Bournemouth? Do Iraola eu vou ficar te devendo, cara. Não tô acompanhando o Bournemouth. Do Nuno Espírito Santo, semana que vem tem a análise rápida do Nottingham Forest. E aí você vai ver toda a minha análise com mais profundidade sobre o time do Nuno Espírito Santo, beleza? Ficou bem legal a análise. Já tá pronta, já tá gravada, já tá postada. Só tô esperando o dia aí pra ela ir pro ar. Na semana que vem, na segunda ou na terça-feira, ela já vai estar no ar, beleza? Obrigado aí, Gabriel. Eliwelton Guedes, 16. Fala o que tu acha sobre a polêmica entre o Lyon, Textor e Botafogo. Não acho que tem polêmica nenhuma, não. Eu acho que é sobre a parada lá do dinheiro, que ele tá meio que dedicando mais atenções e até algumas receitas, né? Premiações, patrocínio, dinheiro de negociações para poder pagar o Lyon. Cara, o dinheiro que ele investe, tanto no Botafogo quanto no Lyon, é dele. É das empresas dele, dos investimentos que ele faz, dos acordos, dos empréstimos, sei lá como ele consegue dinheiro. Mas é o dinheiro dele.
O dinheiro é da holding, não é do Botafogo, não é do Lyon. O dinheiro da holding faz com que ele gire nos dois clubes. Então eu acho que não há nenhuma polêmica, não. Eu acho que tem alguns torcedores que torcem o nariz, principalmente para a questão de jogadores virem para cá com promessas de irem para lá, ou se destacam aqui e vão para lá. Mas, cara, é o jeito que o Botafogo tá tendo para ser competitivo no momento. E também vai ter vídeo semana que vem sobre esse modelo SAF, né? Sobre os modelos SAFs em geral, mas sobre o modelo SAF do Botafogo também. Vou falar bastante sobre isso em um dos próximos vídeos que vai rolar por aqui. Também já tá gravado e postado, beleza? Carlos Loscar 134. O quão bom é o Bruno Fernandes? É muito bom. Eu achei ele um dos principais camisas 10 do futebol de hoje, cara. Acho que às vezes ele é subaproveitado jogando como volante. Ou aberto por algum dos lados. Acho que ele tem que jogar sempre atrás do 9. Sempre como um 10 centralizado. Eu acho ele muito bom jogador. Mais uma. Melhor virtude do Felipe Luiz enquanto treinador. Cara, eu acho que essa virtude ele já meio que aproveitava como jogador, que é a leitura de jogo dele. Que é entender como o adversário joga, observar pontos fracos, e aí conseguir orientar o time, mudar o time, sem mexer em quais são as peças que estão jogando. Mas mexer ali no tabuleiro dele, no time, mexer no posicionamento dos jogadores e conseguir fazer, né, o time conseguir render bem. E a forma como ele absorveu o melhor de cada treinador para poder montar o estilo próprio dele também é bem legal. Eu esperava um Felipe Luiz muito mais Simeone do que Jorge Jesus, por exemplo. Mas ele entende que no Flamengo você tem que ter uma veia mais ofensiva. Então ele meio que pegou um pouco das características do Flamengo do JJ, um pouco do Dorival, do Renato Gaúcho, do Rogério Ceni. Fez uma salada e virou esse Flamengo aí, que hoje está nas mãos desse jovem treinador aí, que é bastante promissor. Mais uma do Carlos Loscar. Melhor canção da torcida do Botafogo. Cara, a que eu mais gosto, tá? Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. Sua torcida te quer bem, não te abandona na pior. Põe a alma e o coração, que estaremos com você. Vamos, meu fogão, pra ser campeão. Hoje temos que vencer. Essa é a minha preferida. Pra mim é a melhor que tem. Valeu, Carlos. Almeno Campos, um abraço aí para Almeno. O que tá achando dessa profusão muito grande de ex-jogadores sendo contratados pelos canais? Cara, eu tenho uma visão muito bem fundamentada sobre isso. Eu não vejo problema nenhum, tá? Em ex-jogadores participando, por exemplo, de transmissões, tendo até mais espaço do que os jornalistas na TV aberta, porque eu acho que eles passam uma credibilidade para o torcedor médio, que é a experiência dele estar em campo, e uma simplicidade também na comunicação, né? Ele fala meio que a língua do povão. Ele deixa as coisas muito mais simples de se entender do que o jornalista, que é mais acadêmico, que às vezes vai trazer termos que o grande público não vai entender de primeira. Então eu entendo tudo isso. Inclusive, quando eu comecei a amadurecer a ideia de querer trabalhar com jornalismo esportivo, incentivado inclusive por alguns amigos, eu que só tinha acesso à TV aberta, eu achava que não dava para ser um comentarista de jogo, por exemplo. Porque todos os comentaristas que a gente via na TV aberta eram ex-jogadores. Só quando eu fui ter TV fechada ali por 2011, mais ou menos, que eu fui ver onde é que estavam os comentaristas e jornalistas. Na TV fechada, nas transmissões de canais fechados. E aí eu comecei a alimentar a ideia de que sim, eu posso fazer isso também. E fiz. Durante um tempo eu trabalhei com transmissões de rádio, em jogos, em loco, inclusive. Eu acho muito saudável que haja espaço para os dois. A visão mais acadêmica, mais tática do estudioso da bola e do cara que teve no campo, que vai perceber detalhes, principalmente de mecânica de jogo, que o cara que não teve no campo nunca vai perceber. O jeito que o cara virou o pé para fazer um passe, ou como ele finalizou mais embaixo da bola, mais do lado e tal. O cara que é só jornalista, ou que não tem a prática de jogar, né? Não tem esse costume de estar dentro de um campo, seja profissional ou não, ele não vai perceber esses detalhes que o ex-jogador percebe mais rápido. Beleza? Mas eu também acho o seguinte, eu não acho que é qualquer ex-jogador que está preparado para trabalhar em transmissões, para trabalhar ocupando um espaço que deveria ser entre aspas, né?
mas que é normalmente ocupado pelos jornalistas. Eu acho que esses caras tinham que fazer alguma especialização, alguns estudos, né, para trabalhar a sua comunicação. Alguns deles fizeram. O Pedrinho, antes de assumir a presidência do Vasco, era um dos melhores comentaristas, estudou bastante. O Caio Ribeiro estudou. O Paulo Nunes me parece que estudou, pelos comentários que ele faz. O Dodô é um ótimo também comentarista. Então tem alguns comentaristas, ex-jogadores, que hoje exercem a função de jornalistas, que são muito bons e a gente vê que teve um preparo ali por trás. Outros não, outros só foram convidados para estar lá e foram e fazem alguns comentários bem ruins. O Richarlison também é um bom comentarista, você vê que ele fala muito bem, né, durante as transmissões. Enfim, a Ju Cabral, que foi jogadora, né, no futebol feminino, também fala muito bem, exerce essa função há anos e anos. Mas tem outros aí, cara, que eu não vou nem citar nomes não, cara, que é pra não ser deselegante. Mas tem uns caras que você vê que eles foram colocados nessa posição, talvez por serem polêmicos, talvez por serem populares, pelo público gostar muito deles, mas eles não têm uma visão tática ou não dão nenhum acréscimo de qualidade às transmissões, né, que um comentarista jornalista faria, entende? Então eu não vejo problema, mas eu acho que eles deveriam ter um preparo, passar por um preparo antes, para poder ser o mais próximo ali do jornalista possível. Ele trazer a visão diferente de quem já esteve em campo, mas ele também se especializar para ocupar uma cadeira que o jornalista só vai ocupar se ele fizer esse determinado tipo de estudo, beleza? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Obrigado, Almeno. Inclusive, seria muito legal, o Almeno ainda trabalha com isso, né? Ele ainda faz transmissões de rádio e tal. Seria muito legal para ele e para mim se a gente conseguisse dividir transmissões com um ex-jogador. E a gente ia aprender muito com os caras também, com certeza. E eles também têm que querer aprender com a gente. Se eles só derem a carteirada, eu tive no campo, eu joguei bola e você não, aí vai ficar difícil trabalhar, entendeu? Mas eu não vejo nenhum problema, não. Valeu, Almeno. Gabriel Baltazar. Cara, a princípio eu acho que o Gabriel mandou 4 perguntas. Vamos ver. Qual tendência que você acha que terá no futebol no futuro? Meu Deus. Foram 4 perguntas desse jeito. Não foram só 3. Então ele já mandou mais uma dessa. Ele ainda completa, né? Acho que terão mesalas invertidos, atacando pelos meias que atacam pelo lado com bola e defendem pelo centro com bola. Não. Isso tudo era uma pergunta só, que no final das contas já é uma pergunta repetida aqui. É o quarto, hein, que fez essa mesma pergunta. Hoje vocês gostaram de perguntar a mesma coisa. Mais uma aqui do Gabriel Baltazar. O formato do futebol na Argentina atrapalha a comercialização dele, mesmo tendo treinadores desejados? Não sei, cara, se é o formato que atrapalha a comercialização ou se é uma falta de interesse no mercado. Porque eu acho também... o futebol argentino não tem muitas estrelas que chamam a atenção e tal. Eles têm muitos jogadores jovens, têm muitos treinadores promissores que saem de lá e aí vão ficar conhecidos quando eles já chamam a atenção de quem trabalha com scout, que tem que assistir futebol do mundo inteiro para poder observar jogadores ali no mercado. Mas, por exemplo, eu gostaria de ter mais paciência para poder assistir o futebol argentino. Eu não tenho essa paciência porque muitas vezes eu não vejo ele como tão atrativo assim quanto o produto, sabe? Eu acho que o futebol brasileiro ele é mais atrativo a partir do momento que ele tem mais jogadores grandes, sejam surgindo, sejam voltando, ou sejam vindo pela primeira vez, né, desembarcando no fim de carreira, no momento da carreira onde eles estão meio que sem mercado no futebol europeu e vêm se reinventar aqui no Brasil. Acho tudo isso ótimo. E eles meio que enxergam até como inveja, sabe? O futebol brasileiro chamam a gente a Premier League das Américas, por conta disso. Então, eu acho que se eles tivessem mais investimento, eles conseguiriam ter o mesmo poder de atração. Beleza? Não sei se tem a ver com o formato não, do campeonato e tal. É uma boa questão, vale debate. Mas no primeiro momento eu diria que não é pelo formato não, acho que é mais pelo fato do produto ele não ser tão midiático assim, não ser tão atrativo assim, no quesito, eu preciso ver, sei lá, o Cavani no Boca. Acho que ele não tem tanto apelo assim, pra fazer a gente parar pra ver. Talvez se fosse o Suárez, sim. Talvez se fosse o Messi voltando pra Argentina, talvez não, com certeza, né?
teria um interesse muito maior de assistir o Messi jogando em qualquer time que fosse na Argentina. E é isso, minha opinião é essa. Mais uma aqui do Gabriel Baltazar. Zagueiro pesado é o mesmo que zagueiro central, enquanto zagueiro leve é o mesmo que quarto zagueiro? Não necessariamente, cara. Eu acho que eu já fiz um vídeo dando essa definição de zagueiro pesado e zagueiro leve, mas ele tem muito mais a ver com o físico do cara mesmo. Um cara mais parrudo, corpulento, forte fisicamente, ele tende a ser mais lento, mais pesado. Então é melhor para ele jogar como um zagueiro central, porque ele vai funcionar como o último homem. O quarto zagueiro, que é uma posição que meio que nem existe mais, né? Porque o conceito de zagueiro central e quarto zagueiro, ele surge no seguinte: os laterais também eram tratados como zagueiros, zagueiro direito e zagueiro esquerdo. Aí a gente tinha pelo meio o zagueiro central, e o quarto zagueiro foi um volante que recuou para se tornar o quarto zagueiro, o quarto defensor. Esse cara ele tinha como objetivo dar o primeiro bote, dar o primeiro combate, enquanto o zagueiro central ficava com a segunda bola, com a sobra. Então era o zagueiro do primeiro combate e o zagueiro da sobra. Hoje em dia o que a gente vê é o zagueiro direito e o zagueiro esquerdo e os laterais direito e esquerdo. E aí a gente tem os caras precisando se revezar nisso e fazer as coberturas dos laterais. Quando você tem 3 zagueiros, os zagueiros que jogam pelos lados, eles precisam ser mais leves, eles não podem ser tão pesados. Porque eles vão precisar fazer uma condução de bola, eles vão precisar marcar pelo lado, eles vão precisar bascular para um lado e para o outro. Então, os zagueiros mais leves, eles precisam jogar mais pelos lados. E o zagueiro central, ele joga normalmente, o zagueiro mais pesado, ele joga normalmente como central para ser o último homem, beleza? Mas uma defesa pode ser formada por 2 pesados ou 2 leves, não tem problema nenhum. Só não acho que isso é uma definição tática por si só, beleza? Valeu, Gabriel Baltazar. Carlos Eduardo Mendes. Acha um absurdo dizer que Lampard e De Bruyne jogaram mais que o Iniesta? Acho superestimado. Não acho absurdo, mas discordo. Acho que o Iniesta jogou mais que os dois. Acho que o Lampard era melhor do que o Iniesta para fazer gol. Acho que se você espera 20 gols numa temporada de um meio-campista, é o Lampard, não é o Iniesta. Se você espera 20 assistências de uma temporada, pode ser o Iniesta. Mas também pode ser o De Bruyne. O Lampard menos. E eu acho que o Iniesta ele era mais completo e mais plástico para driblar. Era mais bonito de ver o Iniesta jogado que é o De Bruyne, tá? O De Bruyne ele é mais objetivo. Sou muito fã do De Bruyne também. Ele consegue executar passes enquanto ele tá correndo. Ele não precisa parar a bola, pisar, levantar a cabeça e dar o passe. O Iniesta muitas vezes era isto, mas também ele era bastante dinâmico, o Iniesta. O Iniesta conseguia jogar pelo lado, o De Bruyne já não consegue tanto. O Iniesta poderia jogar de segundo volante. Um pouco menos. O De Bruyne não consegue. Então, discordo do superestimado. Não acho absurdo você achar o Lampard ou o De Bruyne melhor que o Iniesta, mas não concordo com isso. Eu acho o Iniesta melhor que os dois, beleza? Segundo aqui do Carlos Eduardo. Qual o seu top 3 de técnicos brasileiros atualmente, levando em conta títulos e desempenhos? Top 3. Isso é difícil, hein? Me botou pra pensar. Cara, eu acho que o Tite ainda tá no top 3. O André Jardine, vai, que não tá trabalhando no Brasil, mas de todos os brasileiros que estão trabalhando fora, é certamente o melhor. E eu acho que tá num momento melhor que o Tite, então primeiro e segundo, André Jardine e Tite. Eu não vou botar o Felipe Luiz ainda não, porque eu acho que o Felipe Luiz ainda é promissor, ele ainda não é uma certeza, sabe? Também não vou botar o Diniz, não. Dorival? Roger Machado também, bom técnico. Acho que eu vou botar o Dorival em terceiro. Você me pediu só o top 3, mas o Roger Machado ali querendo entrar no top 3, tá? Para mim seriam esses 3, os melhores técnicos brasileiros da atualidade.
Mais uma aqui do Carlos Eduardo Mendes. Por enquanto é a última aqui da caixinha, mas depois eu vou atualizar para ver se tem mais. Você acha um erro o time do Santos fazer marcação alta com esse elenco atual? Deveria ser baixa? Boa pergunta, cara. Mas eu acho que o Caixinha não é técnico de fazer marcação em bloco baixo, não. O Caixinha é um técnico ofensivo. E o DNA do Santos é de ter técnicos ofensivos. O Carille era muito criticado por isso. Mesmo tendo resultados, ele marcava muito em bloco baixo e tal. E aí o Santos foi atrás de um cara que tem mais o DNA do Santos, né? De ser um técnico mais ofensivo, como a torcida gosta. Com essa defesa, talvez fosse mais inteligente protegê-la e não expô-la tanto. Mas, enfim, eu não acho um absurdo, não, o Santos usar uma marcação um pouco mais alta, tá? Com uma pressão no campo de ataque um pouco maior. Eu acho que o Neymar não vai pressionar tanto assim, mas os outros jogadores têm vitalidade para isso. O Tiquinho, o Guilherme, o Soteldo é um pouco preguiçoso, mas ele tem juventude, se ele quiser ele faz. Marcação é só querer, pressionar, correr para frente é só querer. E aí você botar esses caras também muito longe do gol para correr para trás também não seria muito interessante, não. Eu acho que eu continuaria fazendo esse tipo de marcação que o Santos faz, beleza? Vamos ver se tem mais? Deixa eu atualizar aqui. Acho que não tem mais, não. Já acabaram as perguntas. Não, apareceu mais uma. Vebidal. Como identificar um jogo posicional e um jogo funcional? Tem vídeo no canal. Tem 2 vídeos no canal. Um para falar especificamente do jogo posicional e um especificamente do jogo funcional. Mas dando uma explicação um pouco mais rápida. O jogo posicional, ele vai ter orientações pré-determinadas de ocupação de espaço, tá? A bola vai até os jogadores em espaços pré-determinados. Normalmente para ocupar amplitude, profundidade. Normalmente é um jogo também mais ofensivo, ocupação do campo de ataque, enfim. Uma distribuição até mais simétrica. O jogo funcional, ele dá um pouco mais liberdade empírica para os jogadores tomarem suas próprias decisões, se movimentarem para o lado da bola, terem um pouco mais de liberdade intuitiva também. Então, normalmente esses caras não vão seguir tantas orientações assim pré-determinadas. Eles não vão correr, para um lado ou ocupar um espaço pré-determinado durante o jogo. Eles vão ler o jogo e se movimentar de acordo com o que o jogo vai pedir. Esse é o jogo funcional. Normalmente essas movimentações são assimétricas também. Mas se você quiser ter um pouco mais de profundidade nas explicações, dê uma olhada lá nos vídeos sobre jogo posicional e jogo funcional, beleza? E é isso, gente. Essa foi a nossa caixinha de hoje, estilo mesa de bar. Nem deu tempo da minha cerveja esquentar, mas tá ótimo, né? A gente conseguiu aqui resenhar, 43 minutos, um tempo bom. Se você quer participar da caixinha na próxima semana, fica atento. Toda quinta-feira, ali por volta de 10h30, 11 horas da manhã, eu deixo a caixinha no Instagram, @pautas e táticas. Você vai lá, faz a sua pergunta. E aí, na sexta-feira eu venho aqui e respondo se o vídeo não for solto na própria sexta. Na segunda-feira ele já tá no ar, beleza? Então, sextou, um brinde pra nós. Quem for na cerveja, beba com moderação. Não dirija. E obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!